Vamos dar sequência, né? Eu vi que os irmãos hoje estão meio baqueados. Não sei se foi a semana pesada ou se foi a saber como que é o casamento, né? Os irmãos hoje estão meio... pastor Rony, você está pegando pesado, hein? Vamos lá. Irmãos, o Sproul ele faz uma definição bacana do que é a salvação, né? Ele diz que tem duas maneiras: a que você professa e a que você se apossa. E os professar é o primeiro estágio, onde você reconhece, anuncia publicamente, e o se apossar da salvação é algo que você vai ter que carregar, levar durante toda a sua vida. E ele diz que é muito importante a união entre os irmãos. É muito importante que os irmãos pensem bem e comecem a buscar tempos para estar nas outras atividades da igreja. Por exemplo, ontem nós tivemos um momento aqui, onde eu recebi alguns bilhetinhos dos irmãos, e foram bilhetes pesados, principalmente do Yuri e da Kemily. Apesar que eu recebi um bilhete também de mentor, né, que assim, as pernas tremem, né? Aí faz a gente pensar, opa, se eu cair sendo mentor de alguém, você já viu, né? É mais pesado. Mas irmãos, tentem achar um tempinho. Nós tivemos essa semana 3 atividades fora do domingo e foram maravilhosas, não foi, pastor? Primeiro de terça-feira, que foi uma bênção. Foi assim, especial, principalmente a hora de ação de graças que nós tiramos. O de quinta-feira foi a continuação da exposição em Romanos, e vi que os irmãos estavam com muita sede de aprender, principalmente a Ana. Quem disse que os irmãos do louvor não sabem e não querem saber de Bíblia, hein? Aqui não. E ontem foi maravilhoso. E tem um texto que o nosso irmão leu ontem, nosso irmão Lucas, o dirigente dos jovens, que assim, é um texto que nunca morre. Vez após vez nós estamos lendo esse texto e nos maravilhando com a mensagem dele. Salmo 133, o pastor tentou recitar ontem todo de cor e não deu conta, então eu vou ler, não vou tentar fazer o mesmo que ele não. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Eram 2 momentos muito esperados pelo povo da época, 2 momentos ímpares. E a Bíblia trata que este momento, essa comunhão, é algo que deve ser aguardado, deve ser um momento ímpar na sua vida, onde você passa toda a sua semana aguardando ansiosamente para ver de volta o irmão Jackson, a sua família, o pastor, a sua família, o Rony, a sua, o Eli, todos os irmãos com as suas famílias. Por favor, irmãos, vamos olhar mais para essa questão, a união entre os irmãos. Vamos curvar as nossas cabeças e ir ao nosso Senhor em oração. Pai Santo, eu peço, eu oro, eu estou aqui através da graça, através do Teu Filho, que permitiu que eu estivesse aqui hoje, fazendo parte do Teu corpo, fazendo parte desta congregação. Obrigado, Senhor Deus. Eu que outrora era um homem aonde ninguém dava nada, um homem totalmente devasso, mas o Senhor escolheu me amar e me colocar no corpo do Teu Filho. E aí eu pude saber realmente o que é amor,
através de todos esses irmãos que estão aqui. Obrigado pela vida de cada um. Nos fortaleça a cada dia. Faça com que a nossa relação seja realmente de irmão, porque nós vamos carregar isto por toda a eternidade. Santo Deus, fale aos nossos corações nessa manhã, assim como o Senhor já falou. Que toda glória e todo louvor seja entregue ao Teu Filho, porque Ele é digno. Nós louvamos ao nosso Deus, nós louvamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santo Deus, escute as nossas orações, nos fortaleça, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu peço desculpa aos irmãos, nós não vamos ter data show hoje e provavelmente por algumas semanas, mas nós já estamos buscando um meio de resolver isso, amém? Glória a Deus. No culto de quinta-feira nós tivemos a oportunidade de ouvir sobre Romanos. E lá em Romanos, no capítulo 3, no verso 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Através do nosso caráter, nossa natureza pecaminosa, nós somos separados do nosso Deus que é santo. Mas também, graças a Deus por Jesus Cristo, que através do sacrifício feito na cruz, nós fomos reconciliados. Nós temos paz com Deus. E não só paz com Deus, nós também temos a oportunidade de ter nossos caráter transformado pelo Senhor, amém? Então, nosso desejo nessa manhã é ter um coração como o do Senhor, amém? Glória a Deus. Olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Adora o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Adora o Senhor, a tua igreja te adora. Teu
meus irmãos. Agora nós vamos tirar um momento para os dízimos e as ofertas. É muito bom quando a igreja está em sintonia, né? Que as palavras, além das melodias, elas toquem em nossos corações, para que então realmente haja esse mover do Espírito Santo. Irmãos, eu sempre digo, estou sempre conversando com os irmãos a respeito de legalismo e ortodoxia, e este é um momento aonde pode ser confundido o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer agora, ofertar e dizimar, ele tem que ser do coração, sem pensar em nenhum ganho material, visando somente a glória de Jesus Cristo e o caráter de Jesus Cristo sendo moldado na gente. É lógico que o mesmo que vai acontecer para todos aqueles que vão ofertar e dizimar, também vai acontecer para aqueles que não vão ofertar e dizimar. É Jesus Cristo, o Espírito Santo, tocando em nossos corações e nos moldando, nos santificando, para um dia alcançarmos a excelência na glória. Pai Santo, abençoe as nossas ofertas e os nossos dízimos, faça deles bênção, para que esta união, para que esta igreja continue avançando e nunca morra. Que essa seja uma congregação, Pai amado, sustentada pelo Senhor, para continuar de pé até a volta do Teu Filho, Pai. Que esta congregação possa atravessar gerações, que essa congregação possa ser usada sempre pelo Senhor, com o fim único de transformar pessoas pecadoras em pessoas santas, fazendo com que todos reflitam a excelência de Cristo no mundo. Santo Deus, eu agradeço muito, eu oro sempre feliz de estar aqui e do Senhor ser o nosso fogo, o nosso combustível, aquele que nos fortalece e que nos sustenta, e tem mostrado isso todos esses anos que estamos juntos. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agradecido pela Tua graça, Pai. Amém. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra e não podes mentir.
palavra está com o pastor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar pelas nossas crianças. Senhor, abençoa ricamente a vida de cada criança. Que o Senhor dê a nós, pais, sabedoria para instruí-las e ensiná-las no caminho do Senhor. Que o Senhor conceda às nossas irmãs sabedoria e entendimento para cuidar delas neste momento. Nós te louvamos pela alegria e o prazer de conviver com crianças tão saudáveis e abençoadas como essas. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando, a nossa série do Evangelho que escreveu Lucas, cujo título é Convicções. Nós estamos fechando hoje o parágrafo que nós estávamos trabalhando, dos versículos 13 ao 48 do capítulo 12 de Lucas. O título da nossa série é Convicções. E o título da mensagem de hoje é: Estejam preparados para a volta do Senhor. Amém? Então abram suas Bíblias aí em Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 35, o 37, o 40 e o 42. Amém? Lembrando que o texto da nossa mensagem de hoje estará nos versículos 35 ao 48. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 35 do capítulo 12 de Lucas. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Verso 40. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Verso 42. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Oremos. Pai, fale ao nosso coração por meio da Tua Palavra, e que a Tua Palavra possa trazer transformação nas nossas vidas, e nos aproximar cada vez mais do Senhor. Que o Senhor seja engrandecido por meio desta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Irmãos, uma coisa que é preciso ficar bem clara para os irmãos. Dos versículos 13 até o 48 do capítulo 12 de Lucas, o Senhor está tratando sobre a questão da avareza, que é o amor ao dinheiro, e isso inclui também os bens materiais e tudo que nós possuímos. E ele está tratando da questão de como nós lidamos com as riquezas e com o que nós temos recebido do Senhor.
E em relação a toda essa questão, há uma série de princípios que o Senhor Jesus Cristo estabelece para os seus discípulos, para os seus ouvintes, e que também servem para nós no nosso contexto. Então, à medida que nós avançamos em nossa jornada no Evangelho de Lucas, nós somos levados a contemplar uma terceira e última passagem desse texto de Lucas 12, 13 a 48. Nós, primeiro, expomos sobre o perigo da avareza, falamos sobre a confiança na providência divina e a busca do reino de Deus, e essas lições foram preciosas para nós, porque nós aprendemos qual é a verdadeira riqueza, nós aprendemos sobre a advertência contra a ansiedade, nós aprendemos sobre a prática da generosidade, e agora, nos versículos 35 a 48 deste capítulo, Jesus nos convida a considerar a importância da vigilância e da responsabilidade nas proximidades do acerto de contas que se aproxima. E enquanto nós iremos prosseguir, nós veremos que essas verdades, elas se entrelaçam para trazer uma compreensão mais profunda da nossa relação com Deus, da nossa relação com o dinheiro, da nossa relação com as bênçãos e os bens que nós recebemos do Senhor, da nossa relação com os dons que foram nos outorgados para exercermos no ministério que o Senhor nos concede. A vida é um ministério, até mesmo para aqueles que não creem no Evangelho. Cada pessoa tem um ministério a exercer. O marido para com a esposa para com o marido, os pais para com os filhos, o trabalhador para o empregador. E é a relação que nós temos com as pessoas, com os bens materiais, com os dons que recebemos de Deus, e principalmente com o nosso Deus, refletem aonde está o nosso tesouro. Porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E a maneira como você lida com o dinheiro e com as dádivas e bênçãos de Deus, refletem aonde está o seu coração. Então vamos à nossa mensagem de hoje, começando sobre preparação e vigilância na antecipação do reino. Nós vamos trabalhar os versículos 35 a 37, que diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lá abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Jesus exorta os seus discípulos a estarem preparados, com os cintos apertados,
e lâmpadas acesas. Isso traz o sentido de prontidão para qualquer possibilidade de algo acontecer. Você precisa estar preparado. Esta preparação detalhada lembra que os discípulos devem buscar constantemente o reino de Deus e que eles devem manter os seus corações vigilantes. Jesus exorta os seus discípulos a estarem preparados, comparando a necessidade deles de estar prontos, à semelhança de servos que esperam o Senhor pelo retorno do seu casamento. Pelo Senhor, pelo retorno de uma festa de casamento. E qual é o cenário aqui, nessa colocação de Jesus? O retorno do Senhor de uma festa de casamento, ele era comum naquela cultura. E os servos deveriam esperar o Senhor, e eles deveriam estar prontos para atender esse Senhor a qualquer momento da noite. Se o Senhor resolvesse virar à noite na festa de casamento, eles deveriam ficar acordados até o Senhor chegar. E em prontidão, preparados para qualquer eventualidade. Isso independente da hora. Então o que essa palavra nos traz? Ela nos traz uma ideia de que a volta do Senhor para os seus servos vigilantes, que o Senhor pode voltar a qualquer momento, e eles precisam estar prontos para recebê-lo. Jesus está fazendo uma referência ao grande dia das bodas do Cordeiro na glória eterna, onde nós nos assentaremos à mesa do Senhor e Ele nos servirá. Então o servo do Senhor que está pronto para a vinda do Senhor, ele sabe que a qualquer momento o Senhor vai chegar, e ele então precisa estar atento a isso, porque no momento que o Senhor chegar, ele precisa estar preparado. E no que se refere ao Senhor Jesus, ele precisa estar preparado, porque ele vai participar de uma grande festa, as bodas do Cordeiro. E o Senhor Jesus vai dizer que aquele servo que está preparado, que está atento à sua responsabilidade e ao seu compromisso para com o Senhor, ele será servido nas bodas do Cordeiro, pelo próprio Senhor. Que bênção maravilhosa! Como Deus faz de pessoas tão indignas e imerecedoras seus hóspedes no reino celestial. Segundo ponto que nós podemos observar aqui é a parábola dos servos vigilantes, e está nos versículos 37 ao 38, que diz assim: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim o achar. Jesus compara os seus seguidores a servos que esperam pelo retorno do Senhor. A parábola destaca a bem-aventurança dos servos encontrados vigilantes, ou seja, muito felizes sejam aqueles que estão vigilantes. Isso também reflete o quê? A confiança desses servos na providência de Deus, na busca pelo reino. Jesus vai enfatizar a importância do servo estar pronto, vigilante. A parábola vai ilustrar o quê? A ideia de que aqueles que são encontrados vigilantes e fiéis em sua responsabilidade serão recompensados pelo Senhor. E novamente, eu volto a dizer, diferente vigílias da noite significa que eles precisam estar atentos para qualquer momento, para qualquer instante.
E aí nós vamos para o terceiro tópico. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí. A incerteza e a necessidade da vigilância constante. Está nos versículos 39 a 40. Diz assim: sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora vinha de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Percebe que Jesus está falando 3 vezes sobre uma mesma questão: vigilância, estar atento, estar apercebido, estar preparado. Porque essa é uma necessidade extrema. E no contexto do nosso texto, estar preparado é como você está lidando com as riquezas. Como você trata a questão da avareza. Como você vive neste mundo. Como você aplica as bênçãos recebidas de Deus. Você investe no reino de Deus ou você investe no reino deste mundo? Você se apega às coisas materiais ou você é desprendido dessas coisas para servir o Senhor? Como você tem empregado os dons que Deus tem concedido a você? E Jesus disse que o retorno dele é como a vinda inesperada de um ladrão. Isso dá uma ideia de a incerteza do momento exato da volta do Senhor. Isso também nos dá a confiança, a certeza de que Deus é soberano nas nossas vidas, que nós podemos confiar e descansar nele. A figura do ladrão que vem à noite, ela é usada por Jesus para ressaltar que a volta dele é imprevisível. O Senhor virá quando menos se espera. E isso exige uma vigilância constante dos seus seguidores. Irmãos, a questão aqui, novamente, a questão do apego às coisas materiais, a questão da avareza, a questão das nossas prioridades. Como nós podemos estar preparados para o reino de Deus se nós estamos empenhados em construir um reino nesta terra? Em que todos os nossos recursos, toda a nossa mão de obra, todo o nosso esforço, toda a nossa economia é para construir um reino nessa terra. Onde nós possamos investir todo o nosso tempo, dedicação e riqueza a ter coisas, a obter bens materiais, a ter cada vez mais e mais. Se nós vivemos para o reino deste mundo, e se nós vivemos em função dos nossos desejos, das nossas vontades e dos nossos prazeres, nós não estamos preparados para o reino de Deus. E nós somos como mordomos, que devemos cuidar daquilo que pertence a Deus, e que Ele nos concede para cuidarmos. E é o que diz nos versículos 41 a 44, a parábola do mordomo fiel. E acompanhe comigo, por favor. Então, Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? É interessante que Jesus não responde diretamente, né? Ele não diz: não, eu profiro para vocês, não, eu profiro para todos. Ele responde com uma parábola. Diz o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que Ele confiará todos os seus bens. Jesus responde
a Pedro, trazendo um ensinamento sobre fidelidade, sobre prudência, de como o mordomo deve cumprir a sua tarefa em tempo oportuno. O mordomo é aquele que cuida da casa, da organização da casa, da despensa da casa, dos serviços a serem exercidos na casa. É dever do mordomo cuidar das coisas do seu senhor. E ele precisa responder ao seu senhor, e ele precisa ser dedicado, e qualquer coisa que acontecer na casa, uma falta de alimento, uma falta de atenção ou cuidado a alguma pessoa da casa, é responsabilidade do mordomo. E nós somos mordomos das bênçãos que recebemos do Senhor. E nós precisamos administrar com sabedoria, entendendo que não pertence a nós. É isso que Jesus está dizendo. Todas as bênçãos, todas as dádivas, todos os dons, tudo que vos é dado, pertencem a um Senhor. E vocês precisam ser fiéis na administração, porque o Senhor cobrará de vocês. Jesus ressalta a responsabilidade deles, respondendo a Pedro, administrarem o que Deus lhes confiou. Então a resposta de Jesus, ela enfatiza que ao dizer essa parábola, ele está dizendo que todos os servos dele, incluindo os apóstolos, os discípulos e aqueles que haveriam de crer, são responsáveis por cuidar daquilo que o Senhor lhes concedeu. E à medida em que eles vão evoluindo nesse processo, o Senhor vai dando cada vez mais responsabilidades, e concedendo mais graça, e concedendo mais bênção. A parábola do mordomo fiel e prudente destaca o quê? A importância de ser fiel nas nossas responsabilidades, que nos foram confiadas pelo Senhor. E o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, recompensa com mais confiança e mais responsabilidade. E por último, a responsabilidade e conhecimento da vontade de Deus. Por último não, perdão, penúltimo. A responsabilidade e conhecimento da vontade de Deus. Isso está nos versículos 45 a 46. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Jesus adverte sobre o servo que conhece a vontade do Senhor, mas não se prepara. Aqui, meus irmãos, nós vemos a importância de conhecer e obedecer à vontade do Senhor. E isso que é um complemento das lições anteriores. A parábola termina com uma advertência séria sobre a responsabilidade e as ações dos servos do Senhor. Aquele servo que conhece a vontade do Senhor e não age em conformidade com ela, ele enfrentará maior castigo. Isso nos demonstra o quê? O princípio da responsabilidade
e discernimento da fé. Olha a responsabilidade que os servos do Senhor têm diante dele. E na realidade, o que Deus espera do seu servo, daquilo que ele nos confiou, é que cada um cumpra aquilo que Deus concedeu individualmente a cada um de nós. E cada um dentro das suas condições de exercer essa função para a glória de Deus. E assim, finalmente, por último tópico da nossa primeiro momento da exposição, o grau de responsabilidade e a recompensa. 47 e 48, do capítulo 12 de Lucas. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O nosso Deus é um Deus justo. E até a sua sentença é uma sentença justa. Jesus vai enfatizar o quê? Que maior conhecimento resulta em maior responsabilidade. Isso ecoa a conexão entre a busca do reino de Deus e a generosidade, lembrando-nos de onde nós devemos investir os tesouros eternos. Jesus fala sobre um servo que conhecia a vontade do seu Senhor e não agiu em conformidade com a vontade dele. E ele será punido com severidade. Demonstra que nós temos responsabilidade diante de Deus, ou seja, a vida cristã não é uma vida sem responsabilidade e sem compromisso. E se nas mínimas coisas nós não conseguimos ter responsabilidade e compromisso, que dirá das grandes coisas? E nós sabemos do nosso dever diante de Deus. Jesus vai abordar aqui a proporção do exercício da condenação e da punição. Aqueles que não conhecem a vontade de Deus e agem contrariamente, eles enfrentarão uma punição também, mas menos rigorosa. Porque Jesus considera, o Senhor considera as limitações do conhecimento. Contudo, nós entendemos que Jesus enfatiza que aqueles que receberam mais será exigido. Portanto, ninguém está isento das consequências dos seus atos. Ninguém está isento de responder diante de Deus a maneira como administrou as riquezas que recebeu do Senhor, a maneira como administrou os dons que recebeu do Senhor. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos, Ele está dizendo a todos os seus ouvintes que creram nele, que é responsabilidade do fiel zelar e cuidar bem das coisas que Deus lhe concedeu para cuidar. Porque o Senhor vai acertar as contas em breve. Em breve, o Senhor vai acertar as contas. E o Senhor é justo. E cada um responderá diante de Deus na proporção exata da responsabilidade que lhe foi concedida. E você acha que a vida cristã limita-se a frequentar a igreja,
a não fazer isso e fazer aquilo. A vida cristã, sobre a perspectiva, principalmente da teologia reformada, a sua vida é um ministério de serviço a Deus, com o objetivo de glorificar o nome dEle em tudo. Portanto, nós responderemos diante de Deus pela maneira como nós tratamos a nossa vida financeira, o nosso trabalho, o nosso relacionamento com o próximo, a nossa relação com o Evangelho, com os nossos irmãos, enfim, a nossa responsabilidade, ela não se limita a uma reunião na igreja, em nenhum momento de comunhão. A nossa vida é uma vida em que nós somos mordomos daquilo que Deus nos concede, com o objetivo de glorificar o nome dEle em tudo, entendendo que todas as coisas pertencem a Ele e nós responderemos a Ele por tudo que nós fizemos com o que Ele nos concedeu. Percebe como a coisa aperta e como as coisas ficam mais difíceis? Às vezes a gente acha que simplesmente o fato de frequentar a igreja, o fato de cantar os hinos, de entregar os dízimos, de entregar as ofertas é suficiente. Não, lá fora você também responderá a Deus. A maneira como você trata seus filhos, a maneira como você trata sua esposa, a maneira como você trata o seu esposo, a maneira como você trata o seu patrão, a maneira como você trata os seus empregados, a maneira como você trata o seu cliente, é um serviço a Deus. E que você está servindo um Senhor que é acima de tudo e de todos. Então, quando você se apropria das riquezas e dos bens para benefício próprio, para desfrutar e gozar nos seus deleites e prazeres, sem ter consciência de que você é um mordomo fiel que prestará contas a Deus, você está correndo um sério risco de ser punido severamente pelo Senhor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele é plenamente cheio de amor e Ele é plenamente cheio de justiça. Então nós precisamos estar atentos a isso. E eu quero fazer algumas aplicações práticas do nosso texto, apesar de ter já trazido algumas aqui, mas eu quero pontuar algumas aplicações. Primeiro, preparação e vigilância constante. Jesus nos exorta, meus irmãos, a estarmos prontos para a sua vinda. Ele nos exorta a mantermos os nossos cintos apertados e nossas lâmpadas acesas. O que significa isso? Prontidão. Você já deve ter feito isso em algum momento da sua vida, em que você tinha que sair de madrugada, então você já dormia com a roupa já vestida, com o cinto apertado, né, com o sapato bem à beira ali, você deitava sabendo que você tinha que levantar e sair rapidamente. Eu já fiz isso, então estou dizendo por experiência própria. E às vezes você nem consegue dormir, porque você fica imaginando, eu não posso perder o horário. Eu tenho esse compromisso. Então eu não posso perder tempo vestindo roupa, não posso perder tempo apertando o cinto, não posso perder tempo acendendo a luz, tem que estar tudo preparado, porque quando chegar a hora, eu já estou pronto. Essa deve ser a vida cristã. Você deve estar pronto e atento. Você deve estar atento. E é claro que essa questão de cintos apertados e lâmpadas acesas não é literal. Isso fala de prontidão. Isso fala de estar atento, isso fala de estar apercebido para a volta do Senhor. Nós precisamos manter os nossos corações vigilantes. Quanto descuidados nós somos.
Já aconteceu com você de ter aquele dia e que você diz assim: se Jesus viesse hoje eu ficaria. Hã? Não, hoje eu fui mal demais, né? Hoje eu fiz tudo errado. Hoje eu estava totalmente despreparado. Irmãos, fiquem atentos. Fiquem preparados. Na parábola das 10 virgens, capítulo 25, 1 a 13 de Mateus, fala sobre 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias. 5 virgens que estavam preparadas e 5 virgens que estavam despreparadas. E Jesus chama as preparadas de prudentes. E ele chama as despreparadas de loucas. Um cristão que conhece o Evangelho, que conhece a verdade, não está preparado, ele é um louco. Ele não tem noção do que ele está fazendo. É um cristão sem noção. Ele conhece a verdade, ele sabe que em qualquer momento o Senhor virá. Precisamos estar preparados. Como é que está a sua lâmpada? Você tem reserva de azeite? Você está preparado? Estejam preparados. E aí, liga isso com a relação que você tem com o dinheiro, com as bênçãos que você recebe do Senhor e com o ministério que Deus lhe concedeu. E responda a pergunta: você está preparado? Segunda lição, a parábola dos servos vigilantes. Assim como os servos vigilantes são recompensados quando são encontrados vigilantes pelo Senhor, nós também seremos recompensados quando formos encontrados em vigilância. E o Senhor chama os servos vigilantes de bem-aventurados. E os bem-aventurados são aqueles que confiam na providência de Deus para cada uma das suas necessidades. Daqueles que confiam em Deus e não nas riquezas. Daqueles que confiam em Deus e não nas suas próprias forças. Porque uma pessoa que se julga forte e suficiente, ele não precisa orar. Não precisa pedir nada a Deus. Estou bem. Estou ganhando muito dinheiro, as coisas estão indo bem, não preciso de Deus, não preciso de igreja. Não é assim? Não é muitas pessoas, já ouvi pessoas dizerem assim: olha, enquanto eu estava na igreja, as coisas estavam difíceis demais, eu não conseguia nada dava certo, eu saí da igreja e agora não tenho mais problemas. Hã? Tolo, louco, não sabe o que está falando. Porque o maior de todos os problemas, ele não está identificando, que é a condenação eterna. Quem sabe esse louco, Deus não já o entregou aos seus pecados, como diz Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, 1 Tessalonicenses 6, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Dormir, meus irmãos, não traz para nós a ideia de tranquilidade? Dormir não traz para nós a ideia de falta de preocupação? Porque, imagine comigo, um sujeito que está preocupado, um sujeito que não tem paz e tranquilidade, ele consegue dormir? Não.
Só se o sono for muito pesado. Se tiver barulho, ele não consegue. Então, dormir traz uma ideia de uma pessoa que está despreocupada diante de um turbilhão de problemas que estão acontecendo e ele não está atento a isso. E é assim que o mundo se encontra, diante de um turbilhão de acontecimentos que estão apontando para a volta iminente de Jesus, diante de tantos problemas que têm acontecido no mundo, apontando para a iminente volta de Cristo, diante do caos que o mundo se encontra, as pessoas estão dormindo. Mas nós sabemos que o que está acontecendo não é normal, e que isso é um indício de que Jesus está voltando. Melhor, de que Jesus está chegando. Em Apocalipse 16, 15, Apocalipse 16, 15, diz assim: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Estar vigilante é uma demonstração de confiança e de obediência. Precisamos estar vigilantes, atentos, porque um dia nós seremos descortinados diante de Deus, e diante dele nós seremos mostrados como realmente nós somos. E a maneira como eu tratei a riqueza, os bens, o serviço e os dons irão definir se eu serei declarado justo ou culpado diante daquele que é o dono e soberano sobre todas as coisas. Terceiro, a incerteza do dia e a necessidade da vigilância. Jesus compara sua vinda à chegada de um ladrão inesperado. O dia e a hora que nós não sabemos. E isso exige vigilância contínua. Em Mateus 24, 36, diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. Devemos estar atentos. Quarta responsabilidade que nós temos diante de Deus. A parábola do mordomo fiel vai destacar o quê? Nossa responsabilidade, que temos em administrar bem o que Deus nos confiou. Em Mateus 25, 14 a 30, Jesus traz um grande ensinamento por meio de uma parábola. E essa parábola, Jesus compara o reino dos céus a um homem que confiou os seus bens a 3 servos. E antes de partir em viagem, ele deu ao primeiro 5 talentos, ao segundo 2 e ao terceiro 1. E ele os deu de acordo com as suas capacidades. O primeiro e o segundo servo investiram os talentos e dobraram seus valores. O terceiro servo escondeu o talento na terra. E quando o Senhor voltou, elogiou os primeiros servos pela fidelidade deles e recompensou com mais responsabilidade. No entanto, ao terceiro servo, por sua negligência, ele foi repreendido
e o talento lhe foi retirado. O que Jesus ensina com essa parábola? Ele ensina sobre a importância da fidelidade em administrar os recursos e os dons que Deus nos confia. O que nós aprendemos hoje aqui com essa mensagem é que nós temos responsabilidades diante de Deus. Ele nos confiou alguns bens e alguns dons para administrarmos com fidelidade. E isso, meus irmãos, se aplica a todos os crentes. E cada um recebe na proporção da sua capacidade. E cada um dará conta diante de Deus. E aquele que for bem-sucedido receberá ainda mais para continuar administrando melhor para a glória do Senhor. Sabendo que um dia todos, os grandes e os pequenos, prestarão contas diante de Deus. Quinta coisa que nós aprendemos aqui, precisamos conhecer a vontade de Deus e as suas ações. Jesus adverte os servos sobre a vontade de Deus. E diz o seguinte: se você não age de acordo com aquilo que lhe foi concedido, você será cobrado. Em Tiago 4, versículo 17, diz assim, Tiago 4, 17, pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, a responsabilidade de cada um de nós aumenta à medida que o nosso conhecimento cresce. E isso exige fidelidade em nossas ações diárias. Então, meu irmão, tudo que você tem aprendido, tudo que você tem compreendido do Evangelho, faz uma coisa: aumenta ainda mais a sua responsabilidade diante de Deus. A responsabilidade que nós temos será recompensada. Então, aquele que recebe uma responsabilidade diante de Deus, ele precisa saber o seguinte: Deus, na sua infinita graça e no seu infinito amor, nos recompensa. Há uma recompensa eterna. Há uma recompensa para o servo fiel e obediente. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Esses ensinamentos que nós vimos aqui, eles requerem uma vida de preparação constante. Eles requerem uma vigilância espiritual. É responsabilidade do fiel ter discernimento da vontade de Deus para a sua vida. Nós devemos nos aprofundar nas Escrituras, nos princípios do Evangelho, pois esses princípios têm valores eternos, meus irmãos. Esses são os verdadeiros tesouros que nós ajuntamos nos céus. E aí eu quero concluir dizendo o seguinte: essas 3 mensagens que nós trouxemos nesse parágrafo de Lucas 13 a 48 convergem para uma lição central. Como nós tratamos com o dinheiro? Como nós tratamos com as bênçãos que Deus nos confiou? Como nós tratamos com os dons e os ministérios que Deus nos concedeu? Você é um pedreiro lá fora, esse é o seu ministério para servir ao Senhor. Você é um executivo,
esse é o seu ministério para servir ao Senhor. Você é um vendedor, esse é o seu ministério. Você é um pedreiro que não cumpre com os seus deveres e faz um serviço desqualificado, você está sendo um mordomo infiel. Deus vai cobrar de você. Você vai ter que prestar contas. Você é uma pessoa gananciosa que pega o dinheiro para os benefícios pessoais, os seus desejos, os seus prazeres e as suas vontades, acima de tudo, você vai prestar contas ao Senhor. Você é um executivo que não respeita os seus funcionários, que não tem cuidado com aqueles que você administra, você vai responder ao Senhor. Você é um vendedor que mente, que engana, que trapaceia, você está administrando mal os dons que Deus te deu. Você está desonrando a Deus no seu ministério. Você está sendo um mordomo infiel das coisas que Deus lhe concedeu. Você vai prestar contas ao Senhor. Você é um filho, uma filha que não honra os pais. O seu ministério é honrar os pais. Você está sendo um mordomo infiel. É muito sério. A responsabilidade é muito grande. Nós temos alguns ministérios. Ministério de esposo. Amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Ministério de esposa. Os cristãos gostam muito de usar essa palavra, ministério, né? Isso significa servir. Os cristãos gostam muito de usar esse termo, então presta atenção. Usa mesmo. Você, marido, usa esse termo. Como você vai tratar sua esposa e seus filhos. Você, esposa, use esse termo. Como você vai tratar seu marido e filhos. Você, cristão, use esse termo. Como você vai tratar o seu irmão em Cristo. Como você vai tratar com os perdidos. O que eu percebo em nós, muitas vezes, que nos falta compaixão para com os perdidos. Nós vemos as pessoas em pecado e nós dizemos assim, esse camarada não tem jeito, isso é ordinário, é um pecador, é isso, é aquilo. Irmãos, o pecador, a própria consciência dele já detona com ele. Então não precisa de você chegar lá oprimindo ele, ofendendo ele, porque ele já está sofrendo com a sua consciência. Ele já está sofrendo com o seu pecado. Então não adianta você trazer mais peso para ele. Traga amor, leva a graça de Jesus, leva o evangelho. Depois você fala das consequências do pecado. Leva o evangelho que diz que você é pecador, e eu sei que você sabe disso, porque a sua consciência está te perturbando aí, porque você vê o peso do pecado, mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo nos reconciliou com Deus por meio de seu sangue. Você pode se livrar dessa dor, desse sofrimento, dessa busca intensa por felicidade e prazer, porque Jesus Cristo é a resposta. É claro que nós não somos aqueles tipos de crente que Deus te ama, Jesus te ama e está tudo bem. Não, é claro que não. Mas o evangelho, ele deve ser levado com graça e com amor. Esse é um ministério de todo crente. Você tem sido fiel a esse ministério? Você tem sido fiel a esse ministério que Deus colocou para você? Essa é a síntese de toda essa perícope, ou de todo esse parágrafo. A maneira como nós lidamos com o dinheiro, com o que recebemos do Senhor, com os dons que Ele nos concede, com o ministério que temos. Como você está lidando com isso? Eu quero dizer para você o que o título da mensagem diz.
prepare-se para a volta do Senhor, porque você e eu vamos prestar contas para Ele, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós estamos fazendo. Amém? Deus abençoe, vamos orar. Meu Deus, eu te louvo pelas misericórdias do Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. O Senhor nos desse o que nós merecemos, nós já teríamos sido fulminados há muito tempo. Mas que essa misericórdia que tu tens para conosco, faça com que nós nos acheguemos cada vez mais ao Senhor, para buscar uma vida de santidade e obediência e fidelidade a Ti. Nos ajuda a sermos mordomos fiéis, que administrem com sabedoria aquilo que o Senhor nos concede a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.